O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje o deputado Sérgio Barradas Carneiro, do PT da Bahia. O deputado acaba de ver aprovada a sua emenda que trata do divórcio rápido ou divórcio direto. Deputado, trocando em miúdos, o que é que significa mesmo o tal do divórcio direto? Hein? Bom, em primeiro lugar, eu queria destacar a alegria de ver o meu estado, a Bahia, na vanguarda do direito de família, porque foi um senador baiano, Rui Barbosa, que na primeira Constituição da República, em 1891, instituiu o casamento civil. Até o Império nós só tínhamos o casamento religioso. Tempos depois, um outro baiano, o senador Nelson Carneiro, embora eleito pelo Rio de Janeiro... Prima do senhor? Não, é só coincidência histórica do mesmo sobrenome. Mas o Nelson Carneiro, depois de 26 anos de luta, conseguiu instituir o divórcio no Brasil em 1977. E 30 anos depois, em 2007, quando cheguei à Câmara dos Deputados pela segunda vez, eu fui autor de uma emenda do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, propondo a modernização do divórcio no Brasil através da supressão do Instituto da Separação Judicial e da eliminação do prazo de 2 anos para o chamado divórcio direto. Dessa forma, o debate que se coloca agora é o que acontecerá com os atuais separados. Na minha opinião, eles devem ser equiparados ao divorciado, ou seja, suprimido o Instituto da Separação Judicial, na minha opinião, cessam os seus efeitos. Deputado, vamos com calma. É o seguinte, primeiro de tudo, vamos dizer qual é a diferença, né, do divórcio atual para o divórcio que propõe, aliás, que estabelece a sua emenda. Bom, hoje a pessoa, para se separar, ela tem 2 caminhos. O primeiro caminho é fazer a separação judicial e, contado 1 ano da data da sentença, fazer a conversão da separação em divórcio. O segundo caminho é a pessoa ficar separada durante 2 anos de fato e, depois desses 2 anos, ingressar em juízo com 2 testemunhas dizendo que já tem os 2 anos de separado para o chamado divórcio direto. Então, deputado, a questão mesmo da separação. Hoje, a sua emenda, ela consagra no texto constitucional, ou seja, e também na prática, o cidadão hoje não mais se separa. Ele, quando pediu o divórcio, ele já não pede mais separação. Ele pede divórcio e acabou. Exatamente, com isso pula a etapa da separação, elimina-se as custas processuais da etapa da separação, os honorários do advogado. E, além dessa economia em dinheiro, vai ter também a economia do sofrimento, da dor e, às vezes, do constrangimento. Nós vamos ter uma partilha de bens feita de forma mais rápida, assim como a definição da guarda dos filhos e das pensões alimentícias também desses filhos. Pois é, essa questão também da pensão alimentícia é que eu vi uma reclamação, parece que de uma juíza, dizendo que sem a separação, porque a separação é um instituto também que consagra, de alguma maneira, uma certa proteção para a mãe ou para o pai, segundo a qual dizia o seguinte: na separação, você pode indicar a pessoa que merece receber ou não merece receber pensão, né? Porque às vezes é traição, ou então, além de uma traição violenta, ou então alguma questão, por exemplo, dessa questão de sofrimento da própria mulher, né? O marido que bate na mulher. E isso, por exemplo, ele não teria o direito à pensão. Esses são os defensores da apuração da culpa. E nós entendemos que, numa relação a 2, quando ela se desfaz, os 2 são culpados. Com relação à maior agilidade, a mulher que é vítima de violência, ela deixa de sofrer essa violência quando o desfecho do processo é mais rápido. Os homens tendem a administrar o patrimônio do casal e um processo mais demorado, de 1 ano e meio a 2, termina por esse patrimônio desaparecer, sendo fraudado, e a mulher sai prejudicada. E com relação à guarda e à pensão, essa é dos filhos, é deferida no melhor interesse das crianças e não dos adultos. As crianças merecem receber dos pais, tanto do pai quanto da mãe,
dentro das suas necessidades e das possibilidades de um e de outro, aquilo que é determinado na pensão. E a guarda, modernamente, ela é deferida de forma compartilhada, ou seja, os pais têm que compartilhar as responsabilidades de qual escola que a criança vai estudar, quais os cursos extracurriculares que a criança vai fazer, se vai estudar inglês ou se vai estudar espanhol, se vai praticar natação ou judô, qual o pediatra dela, enfim. Essa questão da guarda e da pensão tem que ser olhada não na ótica da culpa dos adultos, e sim no melhor interesse das crianças. Essa questão da culpa, ela pode ser apurada, inclusive, num processo paralelo ao do divórcio. A questão da violência, por exemplo, tem a Lei Maria da Penha, de forma que essa é uma questão que o IBDFAM entende que não deve ser mais discutida no processo de separação. Agora, deputado, quem é que vai definir, a não ser que já esteja definido pela própria autoaplicação da sua emenda, se vai haver ou não vai haver necessidade da tal regulamentação, que seria mais outro processo lento? Não há possibilidade de regulamentação, porque não há o comando constitucional de que ainda precise ser regulamentada por lei ordinária ou lei complementar. A norma é autoaplicável. Entendo mais ainda de que o Código Civil brasileiro, que começou a ser gestado em 1969, que foi enviado para o Congresso Nacional em 1975, e que o legislador de 2000, depois de 25 anos de tramitação, colocou em vigor a partir de 2002, ele contempla uma sociedade daquela época, dos fins da década de 60, início da década de 70. Esse texto, portanto, foi feito numa época em que não tinha internet, não tinha telefone celular, protegia a família matrimonializada, ou seja, o pai, a mãe e os filhos, admitia filhos ilegítimos, de forma que essa é uma outra discussão, mas eu penso que a citação do Instituto da Separação Judicial no Código Civil, ele se tornou inconstitucional. Ele se tornou um instituto não mais recepcionado pela nossa Constituição e, portanto, todos os seus efeitos devem ser desprezados, desconsiderados. Deputado, o senhor também falou na facilidade agora, na diminuição da papelada para o divórcio. Isso é lógico que trouxe muita pressão em cima do senhor. Eu estou acompanhando essa emenda, acho que desde o seu nascedouro, e vejo que o senhor foi muito pressionado nessa questão. Houve realmente mobilização de cartório, de igreja e tudo isso é verdade? Do cartório não. Alguns segmentos religiosos insistiam na questão do prazo de maturação, da reflexão do casal. E eu dizia a eles, respondia com vários argumentos. Primeiro, que a Bíblia, na Bíblia há a possibilidade da separação, por maus tratos ou por adultério. Segundo, nós não estávamos mexendo no direito canônico, e sim no direito civil. Se uma pessoa se casava no civil, se separava e se divorciava até então, e no seu segundo casamento procurasse a igreja fazia esse segundo casamento, porque para a igreja aquele era o primeiro casamento religioso. E este sim é que é o casamento considerado pela igreja como indissolúvel. Por outro lado, as pessoas que se casam, quando dizem aquele sim, eles dizem pensando que é para a vida toda. Não dizem aquele sim pensando num prazo de validade. Mas, contudo, todavia, entretanto, nada obstante, às vezes a relação não dá certo. E as pessoas têm o direito de buscar a felicidade numa outra relação. Segundo o IBGE, são cerca de 581 mil pessoas que se separam e se divorciam por ano no Brasil.